Onde você quer estar daqui a 10 anos? E o que você vai fazer para alcançar esse objetivo? Oi? Eu nem sei onde eu vou passar o meu próximo Natal, gente. Você se sente perdido na vida? Como se essa pressão de que você precisasse ter toda a sua vida organizada e planejada te sufocasse? A gente precisa conversar urgentemente sobre essa ideia de que a gente precisa ter toda a nossa vida planejada para que ela dê certo, porque senão a gente vai ser um baita de um fracassado. Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta a esse canal maravilhoso. Meu nome é Marta Fialho e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa pressão que anda pairando nos ombros de muitas pessoas, que é justamente essa ideia de que a gente precisa ter toda a nossa vida planejada pelos próximos 10 anos, porque senão você é uma pessoa desnorteada, uma pessoa fracassada, uma pessoa procrastinadora e todos os outros adjetivos similares a esses, ok? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já chega deixando aquele like para fortalecer esse canal e bora comigo. Galera, esse vídeo vai ser um vídeo sem enrolação, porque eu quero dar dicas práticas para você que também se sente perdido. Eu já falei aqui nesse canal que pode não parecer, mas eu sou uma pessoa muito confusa. Muitas vezes eu acabo também tendo esses pensamentos de me sentir um pouco perdida, de me sentir um pouco confusa sobre o que eu quero fazer. E quando eu olho para trás, na verdade, na minha vida, quando eu olho para Marta de 10 anos atrás, eu não tinha a menor ideia de que a minha vida seria do jeito que ela foi. Ela teria seguido da forma como ela foi. Muito embora eu tenha realizado os sonhos e objetivos que eu me propus, naquela época eu não tinha dimensão de que as coisas aconteceriam da forma que elas aconteceram. E por mais que eu tivesse tentado planejar, porque eu tentei planejar, nada aconteceu da forma como eu planejei, porque os meus planos simplesmente deram todos errados. Pelo menos errados da forma como eu havia planejado. E graças a Deus por isso, porque tem cada coisa que eu queria naquela época, que hoje eu olho pra trás e penso, Jesus, o que estava na minha cabeça naquele momento. Mas, graças a Deus, as coisas se desenrolaram da forma como Deus quis na minha vida. E hoje eu estou aqui para conversar com você sobre isso. Eu quero primeiro começar dizendo que tá tudo bem você não saber aonde você quer estar daqui a 10 anos. Eu lembro da primeira vez que me questionaram isso. Marta, onde que você se vê daqui a 10 anos? E eu simplesmente não sabia responder e isso me deu um certo surto momentâneo, porque eu falava, gente, mas todo mundo sabe onde as pessoas querem estar, todo mundo sabe onde se vê daqui a 10 anos, mas eu simplesmente não conseguia me enxergar em lugar nenhum. Eu tinha alguns rompantes, alguns lapsos de pensamentos de onde eu gostaria de estar, mas definitivamente eu não tinha clareza de absolutamente nada. Eu enxergava basicamente o próximo passo e sem muita certeza se eu ia conseguir chegar ou não, mas sem sombra de dúvidas, eu não fazia a menor ideia de como eu conseguiria me ver daqui a 10 anos, gente. Eu não tinha. Eu era muito limitada. Mas aí depois, com o tempo, eu descobri que, na verdade, não era eu que era muito limitada, sabe? É que as pessoas colocam na nossa cabeça que a gente precisa ter total consciência de um futuro de longo prazo, porque 10 anos é muita coisa, né? E que se a gente não tem, a gente não faz um planejamento correto das coisas. E, cara, essas coisas, assim, simplesmente não existem. Não tem como saber, sabe? Eu admiro, de verdade, quem tem essa capacidade de se ver no longo prazo e fazer um planejamento para alcançar esses objetivos. Mas, sinceramente, eu, ao mesmo tempo que admiro, eu fico um pouco de pena no sentido de que, cara, e se essa pessoa extremamente organizada chegar no meio do caminho e descobrir que aquilo ali não era pra ela, sabe? Será que ela vai saber lidar com isso? Porque as pessoas só dizem que você precisa saber chegar lá. Mas e se você, no meio do caminho, mudar de ideia? Será que as pessoas estão preparadas para lidar com essa mudança de pensamento, enfim, de desejos, de sonhos? Isso às vezes me preocupa um pouco. Então, se você tem essa preocupação de, cara, eu não sei onde eu quero estar daqui a 10 anos, fica calmo, sabe? Eu acho, sinceramente, que é normal você não saber. Eu acho que as pessoas estão invertendo um pouco essa ideia e impondo que a gente precisa saber. Eu não tô dizendo com isso que a gente não tem que se organizar, a gente não tem que traçar metas, objetivos, que a gente não tem que ter, sim, um plano. Eu não estou dizendo isso. Só estou dizendo que talvez esse plano não precise ser daqui a 10 anos, sabe? Acho que você pode fazer as coisas com calma, paciência, para e passo, sabe? Devagar, e não tentando idealizar todo um caminho que você nem sabe se vai, de fato, se concretizar. E não saber exatamente aonde você vai estar daqui a 10 anos nos leva para a nossa primeira ideia, para a nossa primeira dica. Como que eu vou chamar isso? Dica? Ideia? Pensamento? Pensamento, vou colocar. Nosso primeiro pensamento do vídeo, que é: aceite as incertezas. Aceite que você não tem o domínio de todas as coisas. Aceite que você não tem o conhecimento de tudo o que se passa ao seu redor e que, se você não sabe o que vai acontecer, as coisas são incertas e elas podem mudar o rumo a qualquer momento. Eu acho que a gente tem que parar, desmistificar essa ideia de que a gente tem o controle das coisas. A gente não tem o controle de absolutamente nada. Ninguém aqui tem o poder de saber o que vai acontecer no dia de amanhã.
Então a gente precisa ter um pouco de calma, um pouco de paciência e entender que se você não tem o controle de alguma coisa, então você não tem o controle de alguma coisa, entende? Na verdade, a gente só tem que se preocupar com aquilo que a gente tem um controle. Então o que eu tenho controle? Eu tenho controle de conseguir organizar o meu dia e sentar e estudar. Então se eu pensar, amanhã eu vou estudar 2 horas, então pega e estuda 2 horas. Sobre isso você tem controle. Agora você tem o controle se, por exemplo, no dia da sua prova cair um temporal e as provas forem adiadas? Não, você não tem. E se isso acontecer, é uma lástima, mas não tem o que fazer, entende? Então, com relação a isso, você não pode fazer nada. Mas com relação às coisas que você pode fazer, se preocupe então com elas, entende? Se preocupe apenas com as coisas que você pode fazer. Com o restante, deixa nas mãos de Deus e é isso. E outra coisa importante com relação a essa questão das incertezas, se você não sabe exatamente aquilo que você quer, você tem aí uma oportunidade de explorar coisas novas. Então, se você está na dúvida sobre, por exemplo, um curso da faculdade ou outro, por que você não conversa com pessoas que já são formadas nessas áreas? Se você está na dúvida sobre um hobby, sabe? Se você quer começar uma coisa diferente na sua vida, por que você não simplesmente começa? Escolhe umas 2 ou 3 coisas e vai testando, e vai tentando. Tem cursos de graça na internet para você fazer, tem várias coisas. Gente, hoje o YouTube é uma universidade gratuita, literalmente. Então, assim, vai explorar, vai ver vídeos de coisas diferentes, de culinária, de dança, de esporte, sei lá. Então, essas coisas, tudo que a gente aprende, tudo que a gente vivencia, ela vai contando um pouco mais sobre a gente. Então, se você faz uma coisa e você gosta, você descobre que você gosta de alguma coisa. Se você faz uma coisa e você não gosta, você descobre que você não gosta de alguma coisa. E tudo isso vai contando uma história sobre você pra você mesmo. Então, assim, a gente não se conhece, sabe? A gente também tem que desmistificar isso. Precisa buscar o autoconhecimento todos os dias. E faz parte desse autoconhecimento saber o que você gosta, o que você não gosta, o que você tem dificuldade, o que você não tem dificuldade. E se você tá nesse caminho de não saber exatamente os caminhos que você quer trilhar, se você tá nessa vibe, então procure se entender. Eu acho que é um ponto importante nessa jornada aí. O segundo conselho que eu trago aqui pra você, o segundo pensamento, a gente tinha combinado que ia ser pensamento. O segundo pensamento que eu trago aqui pra você é justamente de você confiar na sua intuição. Então, às vezes, você acha que você tá confuso e às vezes você tá confuso, tá? Só que você sente que você tem que se inclinar mais pra uma coisa do que para outra. Então, por exemplo, quando eu tava no ensino médio, eu tava muito na dúvida se eu seguia pra parte do direito, se eu faria faculdade de direito ou se eu faria um concurso militar. Na época eu tava com muita dúvida com relação a isso. Só que eu sentia uma natural inclinação pro direito por conta das aptidões que eu achava que eu tinha. Então, as facilidades que eu tinha. Eu sempre fui muito boa na escrita, eu sempre fui muito boa em português, eu sempre fui muito boa em matérias de humanas e eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa e eu tinha pessoas na minha família que tinham formação em direito e eu olhava para essas pessoas e eu falava, cara, eu acho que rola, eu acho que eu vou me dar bem nessa área. E eu segui exatamente por esse caminho. Então, eu acho que a gente seguir a nossa intuição, seguir aquilo que a gente tá achando que é, sabe? Aquele feelingzinho, também faz parte desse processo de você se descobrir. Sabe, se você tá muito perdido. E também eu acho legal você perguntar pra pessoas ao seu redor. Então, conversar com pessoas que sejam muito suas amigas, assim, amigos mesmo, tá, gente? Não vai me pegar amigo da onça pra ficar perguntando sobre você, não, pelo amor de Deus. Mas você pega aquele amigo de infância que você ainda tem contato, pergunta pros seus pais, sabe? Poxa, o que você acha que eu sou boa? Quais são os pontos que você acha que eu sou forte? Quais são os pontos que você acha que eu tenho que melhorar? Isso é ótimo. Inclusive, tem vários exercícios de autoconhecimento que englobam justamente isso. Você perguntar para pessoas próximas a você se você tá bem, se você não tá bem, o que você acha que precisa melhorar, quais são seus pontos fortes, o que você precisa trabalhar, tá? Se você descobre quais são seus pontos fracos, não é pra você esquecer seus pontos fracos, não. É pra você pegar e trabalhar esses pontos fracos pra você poder melhorar. Então, acho que isso é interessante. Mas seguir a sua intuição pessoal também é legal, também é bacana no sentido de que a gente sempre vai encontrar as respostas das coisas dentro da gente, sabe? E a gente tem que entender que ninguém vai te dar resposta de nada, tá? Quando você perguntar pro seu pai, pro sua mãe, pro seu amigo, eles não vão te dar resposta de nada, mas eles vão te ajudar a construir essa resposta. Mas eu sempre acreditei que a resposta das coisas estão dentro da gente. Então a gente precisa buscar isso também dentro da gente. E se você tem uma intuição para uma inclinação para algo, preste atenção, porque pode ser que seja esse algo que é a resposta daquilo que você está buscando, entende? E aí a gente chega no nosso terceiro conselho, nosso terceiro pensamento aqui, que tem super a ver com o primeiro e com o segundo, que é justamente você adquirir novos hobbies. Se você se sente perdido, talvez você esteja num momento que você não sabe exatamente no que você é bom. E falando um pouco sobre mim, depois que eu saí dessa fase de estudos para concurso, onde eu tive que, de fato, talvez não na fase que eu estava estudando para concurso, mas talvez até antes, quando eu entrei na faculdade, e aí eu passei a me dedicar 100% para o estudo do direito, e depois já emendei ali no estudo da OAB, no estudo para concursos, eu simplesmente esqueci de tudo aquilo que eu gostava. Então, eu sempre gostei de dançar, eu sempre gostei de ler, eu sempre gostei de fazer outras coisas, tá? Com os meus amigos, com a minha família. E eu simplesmente parei de fazer todas essas coisas. Isso aí por volta dos meus 16, 17 anos. E aí, quando eu me vi aprovada num concurso público e eu poderia voltar à vida real, eu simplesmente não sabia o que eu gostava, eu não sabia aquilo que eu queria fazer, sabe?
E realmente foi um processo de descoberta, eu ainda estou nesse processo de descoberta, e isso não é fácil, você se descobrir não é fácil. Então, o que eu sugiro, e é um conselho que eu não tô dando só pra você, mas eu também estou exercendo na minha vida, é pra você se permitir ter hobbies, se permitir fazer coisas novas, se permitir descobrir o que você gosta, sabe? Esteja atento para aquilo que você gosta e tenta resgatar também. Eu acho que quando a gente é criança, a gente tem uma facilidade muito grande de começar coisas novas porque a gente não se cobra tanto. Então, se você quer fazer alguma coisa, sei lá, quando você é criança, pode observar criança ao seu redor. Você tem crianças, observe crianças. A criança, ela quer pintar, ela vai lá e pinta. Ela quer escalar algum brinquedo no parquinho, ela vai lá e escala. Entende? Ela não tem muito senso de, ai, será que eu vou conseguir escalar o brinquedo? Não, ela vai lá e escala. Ai, será que minha casa vai ficar bonita no desenho? Ela vai lá e pinta, entende? Nós que somos adultos, que a gente fica se questionando, mas será que eu sou bom nisso? Mas será que eu vou conseguir aquilo? Cara, simplesmente faz, sabe? Se não der certo, não deu. Você para e vai fazer outra coisa. A gente fica querendo, ai, mas e se não der certo? Ai, mas e se eu começar e não der bom? Ah, gente, para e faz outra coisa, tá tudo bem, sabe? Eu acho que a questão é que a gente tem que parar de ficar colocando esses vários obstáculos, sabe? Simplesmente faz. Se você não gostar, para e faz outra coisa, tá? Então, combinamos assim? Tentem coisas diferentes, tentem coisas novas, vamos ser como as criancinhas ao nosso redor, tá bom? Para questões de hobbies, tá? Não é questão de maturidade, não. Questões de hobbies. Sejam como as criancinhas. E aí, se você achar alguma coisa que você gosta, você continua. Se você achar alguma coisa que você não gosta, você para e faz outra coisa, tá bom? É simples assim. O nosso quarto pensamento é o que eu mais gosto de todos, que é justamente você valorizar o seu crescimento. Então, cara, você vai passar por todo esse processo de autoconhecimento, por todo esse processo de escutar a sua intuição, de descobrir coisas novas. E aí, o que eu te convido a fazer é você valorizar e você curtir esse processo de autoconhecimento, sabe? Gente, não é fácil você ter todas as certezas do universo, de ter todas as coisas planejadas, como, por exemplo, eu tinha quando eu queria estudar para o concurso, porque, cara, eu sabia o que eu queria fazer, eu sabia que eu queria passar num concurso, e eu sabia o que eu precisava fazer para alcançar essa meta, esse objetivo, mas essa meta, esse objetivo tem, graças a Deus, um prazo para acabar, e acabou. E aí, o que eu vou fazer depois, sabe? A gente precisa entender que a vida ela é feita de ciclos. Ela é feita de coisas que começam e acabam. E a gente precisa se preparar para o próximo, sabe? E nesse momento de que a gente se sente perdido, que a gente não sabe muito bem o que fazer, a gente precisa entender que é mais um processo que está começando. É mais um ciclo que está iniciando e a gente precisa curtir esse processo, sabe? Então curta, tá começando um hobby, tá começando um esporte, tá começando academia, tá começando uma atividade diferente, tá começando até a estudar, tá começando a estudar para concurso, tá começando a fazer qualquer coisa. Aproveite esse processo, sabe? Aproveite e veja o teu desenvolvimento, porque você vai se desenvolver. O ser humano, ele é maravilhoso, a gente se adapta a qualquer coisa. A gente consegue morar em qualquer tipo de lugar, desde o mais quente até o mais frio, e a gente consegue se adaptar. Então, se dê essa oportunidade, sabe? Se permita gostar do caminho, porque o caminho, ele é muito mais prazeroso do que chegar lá. Entende? Eu sei que parece ser complicado entender isso, mas, cara, como eu aprendi nos últimos anos, sabe? E hoje que eu tô no lugar onde eu queria estar, eu simplesmente estou aqui, entende? Grata, muito grata por tudo que aconteceu. Mas, cara, quanto que eu aprendi nesse processo? Então, valorizem o seu caminho, valorizem o seu progresso e fiquem felizes com esse processo, sabe? Porque é muito legal se autoconhecer. Você chegar e falar, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, isso é muito bacana. Então aproveitem e valorizem isso também. Então, gente, lembre-se que se você estiver se sentindo perdido, você não tá sozinho. Tem muita gente que também tem essa mesma sensação, mas aproveitem o processo, sabe? Aproveitem esse processo de crescimento pessoal. Com certeza vocês vão ter. Toda vez que a gente busca se autoconhecer, busca coisas novas e busca aquilo que a gente é bom de verdade, sabe? Busca melhorar aquilo que a gente eventualmente não é tão bom assim. A gente tem crescimento pessoal e isso é muito bacana. E assim, entendam que a vida não é feita de uma linha reta e perfeita, tá? A gente não tem um crescimento linear, existem dias bons e dias ruins, e a gente precisa lidar com eles, com ambos. Então, celebre cada vitória, celebre cada momento, cada conquista, mesmo que as coisas não saiam exatamente da forma como você planejou. Ainda assim, fique feliz porque é um passo a mais, é um tijolinho a mais dentro do teu castelo de se conhecer e entender quem é você no universo, tá bom? Agora eu quero saber de você. Você se sente sozinho? Você se sente perdido? Você já teve esses pensamentos? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Eu vou adorar saber a tua história. Vou adorar compartilhar com você isso também. Não esquece de mandar esse vídeo para uma pessoa que também tá com esses pensamentos meio perdidos na vida e fala para ele, ó, fica calmo, vai dar tudo certo, porque realmente vai. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você já gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like e também já se inscrever nesse canal. Semana que vem eu volto aqui com mais um vídeo pra gente conversar, tá bom?
Eu vejo você no próximo vídeo. Beijo, até lá. Tchau!